A Polícia Federal vem descobrindo o organograma do crime nas operações Lava Jato, na Petrobras, e Ave de Rapina, em Florianópolis. Na Petrobras, percebe-se que a fatia roubada é das maiores já registradas na história do país, 10 bilhões de reais. O que mostra o quão insaciável é a vontade de pegar o dinheiro público. Aqui em Florianópolis, o inquérito concluído hoje aponta para uma rede composta por servidores do Executivo, vereadores e empresários para criar lei e fraudar editais. Um prejuízo estimado pela PF em no mínimo 30 milhões de reais. A pergunta: essas operações, caso terminem com condenação dos culpados, podem servir de um divisor de águas na história do Brasil e aqui de Florianópolis? O que as diferenciam de tantas outras já realizadas e que não tiveram efeito prático algum? O dinheiro roubado voltará aos cofres públicos? Esse é o nosso assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Hoje, aqui conosco estão o advogado Hélio Brasil, que é o presidente da Associação dos Advogados Criminalistas no Estado. Também o programa recebe o diretor financeiro e administrativo do Observatório Social de São José, Carlos Grave. Ainda o juiz aposentado, pós-graduado em Política, Estratégia e foi funcionário da Petrobras, Wesley Collier. E também aqui conosco o advogado, delegado aposentado da Polícia Federal, Paulo Rubem. Senhores, obrigado pela atenção de todos aqui conosco no Conversas Cruzadas, na TV Com. Tem oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Cota 40 anos, marca de credibilidade, imóveis de valor. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. Queres, Natal encantado. Compre e concorra a 5 Renault Sandero. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco. Delegado Paulo Rubem, o senhor vê um diferencial? Vamos começar com a Lava Jato. O diferencial desta operação, das tantas outras que não resultaram em grande coisa? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, colegas de mesa. Boa noite a quem está nos assistindo. Eu quero inicialmente parabenizar a Polícia Federal pelo brilhante, excelente trabalho que está fazendo, tanto na Ave de Rapina como na Lava Jato e tantas outras que já vem há muitos anos. Mas essa questão toda, Renato, eu acho que eu estava falando com o doutor aqui, ali fora, eu acho que nós devemos aqui, mais deixar uma reflexão sobre o sistema do que achar de ter uma resposta para isso. Vou dar um exemplo. Inicialmente foram presos, nós podemos chamar assim, dos intermediários, dos que andaram fazendo alguns acordos. Seriam intermediários, o CEF e o Castro, né, o primeiro. Costa. O Costa, né, o primeiro. Então, esses estão presos. Aí, inicialmente, dá a ideia de que essas duas pessoas seriam de uma cúpula da estrutura da corrupção, estariam lá no top. Aí, vão e fazem delação premiada. Um já está quase absolvido, que é o Costa. Tá? O outro vai, talvez, pelo mesmo caminho, que é o Youssef. Aí prende-se os empresários. Bom, mas aí verifica que alguns empresários já fizeram delação premiada. Então, esses provavelmente não vão ser penalizados tão forte assim. Porque já fizeram, a UTC parece que já fez a delação premiada. Bom, então, na estrutura toda está faltando os agentes públicos e os agentes políticos ainda, para concluir o fecho. Aí eu pergunto assim, quem são nessa estrutura os responsáveis por esse crime? Os empresários? Os intermediários? Os agentes públicos? Os agentes políticos? Quem nessa estrutura está realmente... Quem podia dizer não e quem assinou e concluiu isso? Mas essa não é uma estratégia inteligente, inclusive, da operação, quando deixa para o final os agentes políticos, para não haver mistura de... Não, quem tem foro privilegiado, Supremo Tribunal Federal, o resto na Justiça
Mas a conclusão que eu faço, Renato, é saber quem... Para não provocar nulidade de processo. Está certo, mas quem vai ser condenado? Porque até agora, no caso do Mensalão, quem está condenado mesmo a 18 anos é o Marcos Valério, os outros até saíram. Será que o responsável disso são os agentes... Vamos perguntar, são os agentes públicos? São os agentes políticos? São os empresários? São os intermediários? Quem é o responsável nisso? Ou é o sistema que funciona assim? Não tem como sair dessa estrutura. E outra pergunta que eu faço, essas grandes empresas que estão envolvidas aí, elas trabalham estrategicamente em áreas quase que de segurança nacional, petróleo, hidrelétrica. Será que teria outras empresas para competir com eles? Ou eles ganhariam de qualquer forma? Estariam no mercado de qualquer forma? Então você veja bem, é difícil hoje, eu sinceramente não posso dizer que os empresários sejam culpados disso. O elo desse crime, o autor desse crime são os empresários, não posso dizer isso. Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode dizer que é o agente público. Isso aí eu acho, como disse aqui de um advogado, a estrutura das nossas leis, licitações... Mas por trás das estruturas tem o ser humano. Tem o empresário, no lado do setor empresarial, por trás da estrutura pública tem o agente público, então tem alguém que está pagando e tem alguém que está levando. E quem é que pode dizer não nisso? Será que o intermediário vai dizer não nisso? O empresário também não vai, porque ele quer o mercado. O agente público também quer participar daquilo ali. O agente político também precisa da campanha política. Sinceramente, eu vejo que todas isso aqui, eu digo, é uma reflexão, eu não tenho resposta para isso. Eu acho que você vai prender os políticos, agora se resolveu essa situação. Não se resolveu. As leis de licitações também, as nossas leis, elas não, hoje, atualmente, elas não... Eu fui gestor público. As licitações não adiantam. Às vezes você vai fazer uma licitação, você tem que pensar assim, poxa, se eu abrir essa licitação, pode ganhar o menor preço. Mas o menor preço não me interessa, porque é má qualidade, não atende o que eu preciso. Então, vou fazer com dispensa. Aí eu corro o risco de estar... Então, é isso que eu trago para a reflexão. A pergunta é o seguinte, tirando a sociedade, quem é a vítima nisso? Quem é o autor disso? Eu não tenho resposta para isso. Bom, eu queria saber do Dr. Hélio Brasil, o senhor vê diferencial na construção da operação? Vamos pegar nos dois casos, tanto a Lava Jato como também aqui a Ave de Rapina, em especial a Lava Jato, de deixar os agentes políticos para a parte final, para se evitar nulidade do processo. Quando houve aqui, comparando, né, quando houve aqui a Operação Moeda Verde, tinha gente com foro privilegiado, aí vai para o tribunal, vai para o Supremo, vai para o TRF, enfim, e aí deu aquela confusão toda, não se sabia para onde é que tinha que ser encaminhado o processo, no final das contas, e ninguém foi punido, ninguém foi condenado. O senhor percebe que, começando por Brasília, Petrobras, a Operação Lava Jato, ela está mais resguardada, está mais criteriosa? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, colegas de bancada. Boa noite, telespectador. Renato, eu entendo que a nossa Constituição ela é bastante rígida e as nossas leis são muito fechadas. Nós precisaríamos, primeiro, né, tentar mudar a Constituição, uma reforma política e uma reforma eleitoral. Fazendo o quê? Tirando o foro privilegiado desses agentes políticos, né? Aí sim, tudo estaria no mesmo patamar. Por que eu, você ou os colegas aqui de bancada somos processados de uma maneira e um agente político é processado por um tribunal, ou pelo Tribunal Superior, ou pelo Supremo Tribunal Federal? Então é aí que começa, né? Se todos estivessem no mesmo patamar, todos em igualdade de condições, nós estaríamos com... dificilmente teríamos essas nulidades depois perquiridas pelas defesas dos indiciados. Mas, por óbvio, que fazendo dessa maneira, separando, né, os agentes políticos dos agentes privados, me parece que foi uma estratégia da polícia para que não houvesse esse tipo de atração de competência do foro privilegiado. Porque, com certeza, os agentes políticos que provavelmente estão envolvidos, pelo que já se sabe aí, têm foro privilegiado sim no Supremo Tribunal Federal. Como é um tribunal constitucional, 11 ministros que têm que atuar em processo do Brasil todo, quase sempre corre-se o risco de o processo se estender muito e, é evidente, acabar prescrevendo os delitos, né? Dr. Wesley, o senhor acredita que nós podemos ter, nessas duas operações, um divisor de águas no que diz respeito à corrupção no Brasil, ou seria muito otimismo de minha parte? Boa noite. Boa noite a todos. Eu diria que, pelo menos, um início de divisor de águas, sim. Porque
Eu não sei se você leu, se os colegas da bancada viram, o Ricardo Semler, na Folha de São Paulo de ontem, publicou um artigo em que ele diz que a demagogia se achar que a corrupção neste nível começou há 8, 10 anos. Sim. E ele diz que ele é um industrial muito reconhecido, já foi professor de Harvard e do MIT, e ele disse, desde a década de 70, nós tentamos trabalhar para a Petrobras. E naquela época não era 2,5% nem 3%, era 10%. Até em Paris se sabia que era 10%. Eu estava lá, eu comecei na Petrobras em 68, e eu não sabia disso. Eu não tinha ideia. E lá na frente do artigo ele diz assim, os 83 mil funcionários não sabem o que acontece. E realmente na época eu não sabia. Mas eu ocupei... Não tinha WhatsApp na época, não tinha Facebook? Não tinha. Eu, de qualquer maneira, ocupei um cargo que um dia tocou o telefone e o cara me ofereceu um carro 0 quilômetro, na sua porta, zerinho e tal. Na época devia ser um Passat, alguma coisa, uma Brasília, alguma coisa. Era o sucessor do Passat. Tá bom. Então, eu acho que nós estamos caminhando para um divisor de águas. Mas a minha, como a proposta do colega delegado é discutir, a minha é tentar aproveitar o momento para falarmos, pelo menos eu falar de ética. A minha proposta é que nós tenhamos o ensino de ética nos primeiros anos, porque Confúcio, 5 séculos antes de Cristo, dizia que os funcionários públicos eram corruptos. E a corrupção sempre existiu. De 2002, 2003 para 2012, o Brasil melhorou 3 posições no ranking da corrupção. Mas ainda estamos atrás de Gana, de Cuba e da Malásia. Só a educação resolve isso. E, para mim, é ética. A pergunta que ele faz, quem é o culpado, tem o corruptor e tem o corrompido. Mas, se houver ética, a fome é menor. No lançamento do meu livro, o jornalista Sardá disse o seguinte, que eu vou ler brevemente. Se fossem somados todos os recursos desviados nos últimos 50 anos, seria possível construir mais 10 cidades como Brasília, dotar o país de uma invejável malha ferroviária e triplicar as pistas de todas as rodovias. Além disso, a nossa nação não estaria exibindo cerca de 20 milhões de brasileiros que se alimentam 3 vezes por semana, além da saúde e do deplorável estado da maioria das escolas públicas. Isto é roubalheira no maior sentido. Então, eu busco uma solução para isso, mesmo que seja a longo prazo, porque eu já acredito um pouco mais na justiça e nas leis, porque pelo menos já tem gente, peixe graúdo, sendo preso. Muito bem.